Fábio, vamos falar, a gente já falou dos piores alimentos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua dieta e também quais são os melhores alimentos, tudo aquilo que a gente pode estar consumindo sem medo e vai colaborar para que nós tenhamos uma boa saúde, uma longevidade maior, que vai colaborar para a gente envelhecer de forma mais saudável, enfim, alimentos que já são ricos em zinco, magnésio, vitaminas, que a gente sabe que é bom para o corpo. Queria que você falasse um pouquinho da sua dieta e dos alimentos que nos fazem bem naturalmente. Legal. Ó, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre aquele negócio da colega nossa ali sobre pipoca com água, né? Para quem não sabe, né, esse é ótimo, pipoca com água. Para quem não conhece a pipoca, a função dela, além de ela ser rica em fibras, né? A nossa a nossa alimentação hoje já foi estudado, na verdade foi feito esse estudo nos Estados Unidos, né? Hoje a gente absorve em torno de 20 gramas no máximo de fibras por dia. Antigamente, na época paleolítica, era em torno de 300 a 400 gramas de fibras por dia. Então, antigamente, a alimentação dessa época paleolítica era muito mais saudável. Quanto mais fibras, melhor. E hoje a gente quase não consome mais. Porque todo alimento processado, ultraprocessado, industrializado, ele não tem fibra, né? A fibra, ela ajuda a apodrecer o alimento, então eles precisam tirar, né? Então, o perecimento, né? Aí eles colocam tiram as coisas naturais e põem as coisas químicas para poder não estragar, né? Sobre a pipoca, só para finalizar, Rafa, tem muita gente que, além da fibra, né? Ela é interessante porque ela faz, além de ajudar a absorção de todo o nutriente que a gente consome, aumenta a absorção do alimento que a gente consome, a pipoca em si, ela faz uma limpeza tipo bombril no nosso tubo digestivo, Rafa. Desde o começo até o final. E tudo que tiver paradinho na parte do intestino delgado e grosso, se você comer pipoca, ele faz essa limpeza por dentro. Então é bacana você consumir moderadamente um pouco de pipoca de vez em quando. Muito legal. Então, vamos começar a falar assim, sobre os alimentos que contêm substâncias boas para nós. Um deles é a fibra. Você disse que nós consumíamos muito mais no passado e hoje consumimos menos. Quais seriam os alimentos ricos em fibra? Em fibras que você indica para a população? Eu sei, já ouvi dizer, posso estar errado, que repolho, até a alface tem, é verdade? Todo alimento natural, Rafa, todo alimento natural tem fibras. Tem uns que tem mais e tem uns que tem menos, né? Eu não sei exatamente falar para você quais são os que tem mais e tem menos, né? Mas se você viver com uma dieta, uma salada, você faz uma salada bonita lá, você enriquece ele com aquele sal do Himalaia, né? Você tira da tua vida. Vai falar sobre o sal também. Isso. Ainda vai misturando e vai falando tudo, Rafa. Devagar vai saindo tudo. Alimentação, né? A salada rica em fibra. Você vai fazer uma salada bonita lá, põe lá um repolho, uma salada colorida, né? O pessoal, muita gente já ouviu falar, né? Beterraba, cenoura, não precisa ser muito, não precisa comer um pratão grande de salada, mas você põe lá cenoura, beterraba, um pouquinho de repolho roxo, um pouquinho de repolho verde, né? Aquele couve que eu falei, né? Do ácido nítrico, né? Uma verdura, uma fruta junto, picada na salada, usa aquele sal do Himalaia, que é rico em minerais, né? Tira aquele sal refinado, joga fora o sal refinado, né? Que não serve para nada, na verdade, ele só vai salgar e vai ter vários outros problemas, na verdade, porque ele é desmineralizado, né? Ele é tirado as coisas boas, só fica o gosto, né? Então, o arroz tem fibra, o feijão é rico em fibra, né? O arroz e o feijão, ele é um casal. Você nunca consuma ele separado. São ricos em fibras também. Então, na verdade, isso. Toda alimentação natural tem fibras. Qualquer fruta tem fibra, né? Um pêssego, uma melancia, né? Uma banana, né? Só que tem gente que tem intolerância a uma fruta qualquer, igual a minha mãe mesmo, ela come uma banana, ela dá coceira na garganta e se sente mal. Então hoje ela
Mas é interessante. Então, de um modo geral, a gente vai buscar fibras em alimentos naturais. Aí me veio Isso. uma pergunta, Fábio. Opa. Muita gente fala, é melhor comer uma cenoura, por exemplo, crua, ou posso cozinhar ela, que não vai perder os nutrientes? Dependendo do alimento, na verdade, esse aí já é um estudo bem aprofundado. Tem alimento que é interessante esquentá-lo, né? Eu tenho alguns amigos meus que eles têm mais propriedade de falar nisso, né? Mas assim, existem alguns alimentos que você pode até esquentar ele, que ele vai ser melhor aproveitado, porque ele libera benefícios. Agora, tem produtos que é o inverso. Se você esquentar ele, você perde, não que ele vai se tornar maléfico para o seu organismo, mas ele vai perder as propriedades. Ele não vai ser maléfico, ele vai diminuir o que tinha naquele alimento que você vai absorver, né? No caso da lactose, já que você falou, Rafa, lactose nada mais é do que açúcar no leite. Tem gente que acha que leite não existe açúcar, né? A lactose é um açúcar do leite. E existe dois tipos de reações. Alergia ao leite não não é a mesma coisa que intolerância à lactose, né? Isso aí, para discorrer isso aí, é outro assunto grande também. Mas a lactose, na verdade, é só um açúcar que já existe naturalmente no leite. E já que você falou que a lactose é açúcar no leite, uma vez você me falou também sobre o pão, né? Que infelizmente, quem não adora um pãozinho francês, né? Que acabou de sair do forno ali na padaria, ou aqueles pães de forma. Fala um pouquinho sobre o pão para nós, Fábio. É bom? Não é? Se não é, por quê? Se é, por quê? O que você poderia dizer sobre o pão? A gente já conversou, né, um dia sobre o pão, mas foi bem rapidamente. E vai ser rápido mesmo, porque na verdade não tem segredo, né? O pão, ele é carboidrato simples, né? O que é carboidrato simples? É diferente do complexo, né? Carboidrato complexo, onde você encontra ele, que ele é o melhor, né? Ele é completo, complexo, ele é completo. Você pega uma laranja, ele tem o carboidrato, né? O carboidrato, ele se torna açúcar. Só que ele é complexo. Então, como ele é o complexo, ele não faz mal, porque ele tem todo o componente certo para ser absorvido. Como você tinha falado da laranja, né? Existe a parte ruim e a parte boa. Agora, o pão. O pão é feito de farinha de trigo, né? A farinha de trigo, na época de Cristo, Rafa, não sei se eu já falei isso para você, quando Cristo usava pão, o trigo era natural. O trigo demorava o dobro do tempo para nascer e nascia menos. Então, e naquela época, a população era pequena. Então, qualquer plantaçãozinha já era suficiente. Como a população foi crescendo, e depois de 1900 deu o boom da Revolução Industrial, e teve que aumentar muito a geração de alimento, porque a população começou a aumentar muito, aí veio o ser humano e inventou o tal da alteração genética do trigo, né? Como teve a alteração genética do trigo, o trigo, ele mexeram na estrutura dele, né? Então, hoje, ele cresce mais rápido, ele leva metade do tempo e desenvolve mais trigo, né? Para fazer mais farinha. Só que essa alteração genética, transgênico, né? Ele dá vários problemas. Não só aumento do LDL, como também ele pode produzir moléculas cancerígenas, tumores, né? E além da obesidade, né? Porque ele aumenta muito o nível de açúcar, né? O carboidrato simples, como ele não tem nada para neutralizar ele, nosso corpo absorve ele por completo. Então, o que acontece? A gente vai engordar mais com facilidade. Então, eu não indico comer pão de nenhuma forma. Aí você fala, mas também tem o pão integral. Né? O pão integral, então, tem fibras e vai ser menos pior. Né? Não é o que os especialistas falam. Né? Na verdade, o pão, eles não indicam. E não é porque eles não indicam que a gente não vai usar. Né? Eu mesmo tenho um problema sério. Eu sou descendente de japonês com italiano. Né? Eu adoro pizza, adoro pão. Né? Então, eu teve uma época assim que era terrível. Eu tive que fazer um corte. Né? Então, eventualmente, às vezes, eu consumo. Né? Mas, de preferência, é o que a gente falou.
Se você consome lá 2 pãezinhos por dia, 3 pãezinhos por dia, tem que tomar cuidado, porque se está virando uma rotina, Rafa, todo dia, você não consegue se alimentar um dia com um negócio diferente? Pensa bem, porque se você está colocando um pão com manteiga no teu corpo de manhã, um copinho de café, basicamente o que você está absorvendo é a cafeína do café. Se tiver açúcar do café, tem açúcar. Se tiver a manteiga tem a parte dos produtos, dos condimentos químicos, que é para não estragar a manteiga, né? E o pão, que na verdade ele ia virar um açúcar. Às vezes eu falo para minha filha, às vezes eu até acabo falando um pouco mais assim, mais ríspido com ela, né? Falo, filha, você vai comer esses pães, é a mesma coisa que tomar 4 colheres de açúcar. Né? Ela fala, nossa, mesma coisa, pai. Comer 4 colheres de açúcar, comer esse pão, mesma coisa, filha. No final é isso aí. Né? É saboroso? É. Né? E, é verdade. E alimentos e o glúten? Fábio, você já se aprofundou nesse tema? Porque tem gente que diz, né, que alimento sem glúten não engorda. Pode até ser que seja verdade, mas só não engordar, ele faz bem para a saúde? Ele não faz? Você já estudou sobre o glúten? Então, o glúten, para tirar o glúten, tem que ter todo um processo, né? É um alimento processado. Então, para extrair, na verdade, o glúten, é difícil tirar o glúten, porque ele faz parte da farinha, né? Você vai pegar qualquer coisa aí, tem glúten, né? E ele, na verdade, hoje, ele foi todo geneticamente modificado. Então, é igual como você estava falando também, você gosta de amendoim, né, Rafa? O amendoim, antes de 1970, era interessante consumir. Hoje já não é bom mais. O Dr. Ale Ribeiro, ele fala que hoje o tratamento, como houve muito desequilíbrio, né, do mundo sobre pragas, né, como não tem mais esse equilíbrio da cadeia alimentar, dos insetos, dos animais. Então, você faz uma plantação de amendoim hoje, se você não combater aquilo com inseticida, não vai nascer um amendoim. E se o amendoim está bonito, é porque ele foi tratado. E como ele foi tratado? Foi tratado com um monte de produto químico. Então, você hoje que consome amendoim, entenda, você está consumindo amendoim com um monte de inseticida, com um monte de produto que fez com que as pragas não comessem aquele amendoim. Como é feito com a soja e com o milho também. Aliás, isso é um tema para outra live até, né, Fábio? Se a gente for começar a discutir sobre esses alimentos transgênicos, né, que foram modificados geneticamente, posso estar falando bobagem aqui, mas é mais ou menos isso, né? É perfeito isso aí. E o uso de defensores agrícolas ou fertilizantes, né, cada um chama de um nome, que aumentou muito a produção por um lado, mas a gente não pode negar que estamos colocando química no nosso alimento que nós vamos consumir.